Abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 43. Hoje, durante o dia, chegou a minha vez da fila aí, não pela idade, que eu sou jovem, mas pelo fato de ter alguma comorbidade. Então, a partir dos 45 anos já está sendo vacinado, e eu, nos meus 47, fui para a fila e consegui a primeira dose da vacina. Então, só falta mais um aí. Lucas 8, versículo 43. Quem achou, diga amém. Esse texto, irmãos, um texto bastante conhecido, mas é uma história muito interessante de fé, de bênção e de superação. Então eu gostaria de ler com os irmãos esse texto que nos fala o seguinte: E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os haveres e por nenhum pudera ser curado. Chegando por trás dele, tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque de mim conheci que saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Estando ele ainda falando até aí, até o versículo 48. Uma breve oração. Senhor, nos colocamos diante de Ti apresentando a Tua palavra, que não é nossa, mas é Tua, e por ser Tua, ela traz para nós refrigério, ela traz transformação, ela traz bênção. Então, Senhor, nós apresentamos a Tua palavra e pedimos que o Teu Espírito Santo, Ele possa estar falando ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir, não o que queremos, mas o que precisamos ouvir nessa noite. Nós Te louvamos, ó Pai, pela Tua presença e dizemos, Senhor, que o Senhor tome um lugar especial nesse lugar, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. O pastor Emanuel não está aqui hoje à noite, ele começou a sentir umas dores no joelho e foi ao médico, o joelho estava inchado e precisou enfaixar, e ele vai estar fazendo um tratamento, mas muito em breve estará aqui novamente. Irmãos, o texto nos conta uma história que eu tenho certeza que todos conhecem, uma história bastante interessante, mas uma história que traz para nós uma lição muito grande de fé e de superação. Se nós formos no contexto aqui, nós vamos entender que Jesus, quando ele chega aqui, ele está vindo de uma cidade chamada Gadara, e lá ele havia expulsado um demônio gadareno, um homem que havia sido atormentado por demônios por toda a sua vida, e era uma situação terrível que as pessoas tinham medo dele. Ele vivia nos cemitérios, ele vivia uma situação deplorável, e aquele homem precisava de libertação. Jesus, chegando naquela cidade, ele vai, liberta aquele homem, aqueles demônios saem, e nós conhecemos a história que os demônios pedem permissão para que pudessem entrar em uma manada de porcos que ali estava. Jesus permitiu. Sabemos que existe um plano de Deus para cada coisa e não podemos questionar os planos de Deus. E aqueles demônios entram naqueles porcos e eles se precipitam, caem em um abismo. As pessoas daquela cidade ficam apavoradas com aquilo que acontece e vão correndo. Eles mandam ali mensageiros para que pudessem falar com Jesus e dizer: Senhor, por favor, saia da nossa cidade, porque nós estamos com muito medo diante de tudo aquilo que aconteceu aqui hoje. Eles nem imaginaram, nem pararam para calcular a bênção que haviam recebido, mas ficaram tão atemorizados que pediram a Jesus para ir embora da cidade deles.
E muitas vezes nós também fazemos isso. Com os nossos atos e gestos, nós expulsamos Jesus da nossa vida. E foi o que aconteceu ali. Jesus seguiu em frente com o seu ministério. E ele vai, entra num barco, ele atravessa um lago ali, o lago de Genezaré. E naquela travessia ele vai e chega do outro lado, na cidade de Cafarnaum. E descendo ali, ele vai entrando na cidade. E como de costume, aonde Jesus entrava, a multidão seguia. Estavam ali muitas pessoas, talvez milhares de pessoas, por conhecer o ministério de Cristo, por saber que existia cura, por saber que existia libertação, por saber que existia ali uma possibilidade de salvação. As pessoas ouviam que Jesus curava, que Jesus ressuscitava. Então as pessoas se aglomeravam de uma maneira ali ansiosa, eles estavam ansiosos em ouvir a voz de Cristo. A grande maioria que ali estava, eles não queriam ter intimidade com Jesus, mas eles queriam a bênção de Cristo. Então era uma multidão muito grande. Existiam muitos curiosos, existiam ali aqueles doutores da lei que estavam sempre acompanhando Jesus com apenas uma finalidade, de encontrar uma falha nele para o condenar. Então existia esse público aí diversificado que estava sempre acompanhando Jesus. Então aonde ele passava, aonde ele chegava, a quantidade de pessoas era enorme. Chegava muitas vezes ao ponto de pessoas seguirem a Jesus dias e mais dias. Aí entra a situação onde as pessoas estavam sem se alimentar e acontece a multiplicação dos pães, mas é uma outra história. E o que acontece? Jesus na cidade de Cafarnaum, ele vai entrando ali e automaticamente quando ele pisa os pés naquela cidade, juntamente com seus discípulos, a multidão entra em alvoroço e começa a seguir a Jesus por onde ele passava. Todos tinham uma solicitação a fazer. Eu imagino que cada um gritava mais alto do que o outro, querendo uma maneira de se aproximar de Jesus e receber a sua bênção. E o que acontece? Em meio àquela multidão existia uma mulher. E essa mulher, que a Bíblia não se preocupa em relatar o nome, os escritores aqui do período não se preocuparam nos evangelhos, nenhum deles se preocupou em buscar as origens dessa mulher, o nome dela, ninguém se preocupou. Mas o milagre que aconteceu ali foi tão grande que eles focaram no milagre, focaram naquilo que aconteceu. E aquela mulher estava ali, uma pessoa sem muita esperança na vida. O texto nos conta que aquela mulher, ela sofria de um fluxo de sangue, ou trazendo para os nossos dias hoje, aquela mulher tinha um problema sério em sua vida, ela sofria de uma hemorragia que alguns historiadores dizem que era constante, que não estancava, outros dizem que aquilo acontecia, dava um intervalo de tempo, mas sempre acontecia. De uma maneira ou de outra, aquela mulher sofria já há 12 anos com aquela hemorragia. E o texto nos fala que ela já havia gastado tudo, todo o seu dinheiro, tudo aquilo que ela havia conquistado na sua vida, talvez todas as economias da família, ela já havia gastado, já havia procurado os médicos da época, já havia procurado todas as pessoas que tivessem algum conhecimento, mas aquela hemorragia não estancava. E isso não passou apenas durante um ano, durante 3 anos ou 5 anos, mas a palavra de Deus nos conta que aquela mulher sofreu com essa hemorragia por 12 longos anos. E nós paramos para calcular o sofrimento daquela mulher, devido ao fato dela estar sofrendo não apenas estar tendo uma dor ou qualquer outra coisa, mas era uma hemorragia. Quando perdemos sangue, ficamos fracos, esmorecidos, as nossas forças começam a se esvair. E aquela mulher tinha essa hemorragia já há 12 anos. E a gente para calcular e ver o que acontece aqui com a vida dessa mulher. Ela passa agora, a partir do momento que ela contrai essa enfermidade, ela começa agora a sofrer bastante. Porque não é apenas o fato dela sofrer com aquele fluxo de sangue, mas aquele fluxo de sangue trazia para ela outros problemas na sua vida. Aquilo ali influenciou, aquela doença influenciou não só
o seu corpo físico, a sua vida no sentido do físico, mas trouxe ali problemas emocionais, trouxe ali problemas conjugais, problemas sociais e problemas espirituais. E nós vamos entender aqui de forma breve o que é que acontece com aquela mulher. A primeira coisa que acontece aqui, que vem como uma bomba, vem como uma pancada muito forte na vida daquela mulher. A partir do momento que ela começa a sofrer daquela hemorragia, ela que a Bíblia não relata, mas provavelmente era casada, e aquela mulher, a primeira coisa que acontece, pelo fato de ter aquela hemorragia, aquele fluxo de sangue, ela já não poderia mais dar ao seu esposo um filho. Ela não poderia mais constituir uma família. E isso, com certeza, trouxe para ela um grande desespero. Trouxe para ela uma angústia que não se pode medir. E ela começa a conviver com aquilo durante todo esse tempo. Imagine ela acordando todos os dias e sabendo que ela não poderia ter o prazer e a felicidade de segurar em seus braços um filho gerado por ela mesma. Então aí já começa um problema. Depois vem outro problema. A Bíblia relata que ela havia gastado todas as suas economias, tudo que ela tinha. Se ela ou seu esposo tinham dinheiro, a Bíblia diz que tudo foi gastado. Que ela não tinha ficado com economia alguma. Que provavelmente ela estava ali, mais uma vez eu digo, o texto não relata, mas provavelmente subtende-se que pelo fato dela haver gastado tudo, ela agora já vivia de favores. Para que pudesse se alimentar, talvez ela vivesse dependendo das pessoas ao seu redor, da família, dos amigos. Então o que acontece? Aquilo ali durante 12 anos deve ter gerado algo terrível na vida daquela mulher, na mente dela, no coração dela, trazendo para ela não só a fragilidade física, mas também emocional e espiritual. E nós vemos que, pelo costume da época, pelas leis que existiam em relação às pessoas, alguém que sofresse com um problema igual o problema dela, deveria ficar isolado. Ou seja, a vida social também acabava. Então, vai se acumulando mais problemas na vida daquela mulher. E calcule aí isso dia após dia. Às vezes nós reclamamos de coisas passageiras. Às vezes existem aqueles que reclamam porque ali na mesa tem um alimento que ele não gosta, ele queria comer outra coisa. Ou por causa da cor de uma roupa, ou por causa de um modelo de um carro, seja lá qual for outra coisa, muitas vezes nós reclamamos. Vivemos em um mundo que, independente de tudo que temos visto, da condição da sociedade hoje, independente de tudo isso, nós vivemos em um mundo onde hoje nós temos fartura. E nós vemos muitas vezes até os nossos filhos, eles reclamam, porque ali o alimento que está na mesa não é aquilo que eles queriam, porque eles querem alguma coisa sempre diferente daquilo que comeram ontem. Tem que ser algo novo, tem que ser aquilo que vê na televisão, tem que ser algo que tem uma marca e assim por diante. Coisas supérfluas, mas que muitas vezes tiram a nossa paz. E nós paramos para analisar a situação dessa mulher. Alguém que continuava viva, mas ao mesmo tempo estava morta por dentro, porque a sua vida havia literalmente, no sentido figurado, havia acabado. Então, ainda vem agora o fato dela estar isolada. Então, juntando tudo isso, o que vem acontecer na vida dessa mulher, no final de tudo, é ela perder a esperança. Porque quando o tempo vai passando, não existe nada para machucar a nossa vida, mais do que esperar. Nós, seres humanos, nós temos, eu imagino que a maioria de nós tem a dificuldade de esperar as coisas acontecerem. Tanto é que a gente começa a orar a Deus, apresenta a Ele alguma coisa,
a gente vai, coloca nas mãos de Deus um pedido e diz: Senhor, resolve para mim. Passa um dia, passa 2, 7 dias, um mês, a gente começa a ficar agoniado. Resultado, para resumir a história, a gente vai lá, parece que quer tomar das mãos de Deus para resolver nós mesmos, porque nós achamos que Deus não vai resolver, porque nós achamos que Deus não ouviu. Ou seja, o ser humano ele não consegue esperar as coisas acontecerem, porque nós temos essa ansiedade de ver tudo acontecer. E imagine alguém que fica 12 anos envolvido em um problema como esse. Dia após dia, o que é que vai acontecer com essa mulher? A sua esperança, a sua expectativa de uma vida feliz vai acabando. E, com certeza, depois desses 12 anos, o que restava para essa mulher era pouca coisa. Pouca coisa, em todos os sentidos falando. Então ela estava ali, isolada de tudo e de todos. E aquele sofrimento, irmãos, que talvez muitos de nós chegassem a desistir da vida, analisando essa situação. Aquela mulher, ela tinha algo especial. A gente para analisar e calcula que 12 anos é muito tempo para alguém sofrer todos os aspectos que nós mencionamos aqui, físico, emocional, social, conjugal, e alguém suportar durante 12 anos e ainda assim insistir em buscar uma cura, porque ela sai da sua casa e ela vai para o meio da multidão. Talvez até ninguém soubesse na sua casa que ela havia saído, mas ela foi em busca de Jesus. Sabe por quê? Porque independente de qualquer coisa, ainda existia no coração daquela mulher uma pequena esperança. Nós, os cristãos, temos que aprender muito com essa mulher. Temos que aprender que diante de toda a desilusão da vida, diante de todos os problemas, a esperança em Deus, ela precisa persistir, ela precisa continuar. Precisamos, como cristãos, sempre acreditar que Deus existe, que Deus é poderoso e que Ele faz. E a nossa vida, a nossa fé, o nosso coração tem que estar nas mãos de Deus. Então aquela mulher, ela sai de casa e ela entende que, mesmo diante de toda a necessidade que sofria, ainda existia uma possibilidade dela receber a cura. Nós precisamos entender, irmãos, que por mais que a luta ela venha existir na nossa vida, por mais que alguma circunstância ou algum problema venha abater a nossa fé, venha tentar nos tirar da presença de Deus, nós temos que entender uma coisa: nós um dia fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Um dia nós confessamos diante de toda uma igreja, uma congregação, que estávamos aceitando a Jesus e que o nosso nome estava escrito no livro da vida do Cordeiro e que a partir daquele dia viveríamos uma vida diferente. E depois de um tempo caminhando, tendo essa caminhada com Cristo, as lutas vêm contra a nossa vida, as lutas vêm e nos assaltam e parece que nós começamos a perder a fé, achando que Deus não está ali para nos ouvir, achando que Deus não está ali para nos atender, e a nossa fé começa a diminuir. E quando isso acontece, a nossa intimidade, a nossa vida com Deus, ela vai se esvaindo. E quando Deus não nos responde mais, não é pelo fato de Deus estar com menos poder, não é o fato dele ser menos poderoso do que ele era, mas é simplesmente uma coisa: a nossa intimidade para com Deus, ela vai deixando de existir, porque a nossa caminhada vai apagando a nossa fé, a nossa caminhada vai apagando a nossa esperança, e a nossa esperança em Deus, ela não pode deixar de existir. Talvez nós venhamos perder a esperança no homem, porque no homem a gente confia e a gente se decepciona, mas em Deus não pode existir decepção. É por isso que a palavra de Deus, ela diz com tanta segurança. O profeta, ele diz: olha, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço forte. Quando ele fala isso, ele não está falando que eu não posso ter amigos, que eu não posso confiar nos meus amigos, mas a palavra de Deus está dizendo: olha, por mais que você confie nas pessoas, a sua fé, a sua esperança tem que estar unicamente em Deus, pois Ele é o único que não decepciona.
Ele é aquele que, mesmo que você possa sofrer como essa mulher estava sofrendo, mas quando você se aproximar dele com fé, então algo vai acontecer. E aquela mulher, irmãos, ela, mesmo naquele sofrimento prolongado, ela acreditava que existia algo na sua vida. Mesmo que o sofrimento tivesse tirado dela a esperança, mas não tirou por completo. Porque quando ela ouviu falar de Jesus, a primeira coisa que acontece no coração daquela mulher é acender novamente a chama da esperança. Ou seja, a fé que existia no coração dela era algo forte. Porque aqueles 12 anos não conseguiram matar aquela fé. Talvez abater, talvez derrubar por terra, mas não matou a fé que aquela mulher tinha. Talvez existisse algo de especial na vida daquela mulher, que ela acreditasse em Deus acima de qualquer coisa. Porque apesar de tudo, de todo o sofrimento, quando ela ouviu falar do ministério de Jesus, quando ela ouviu falar que existia um homem chamado Jesus de Nazaré, que curava, que libertava, a fé daquela mulher voltou ativa. Ou seja, ela foi uma mulher que não perdeu a sua fé totalmente. Ela sofreu, mas a fé que ela tinha permanecia. Ou seja, nós podemos, irmãos, até ser abatidos pelas lutas. Nós podemos até cair, ser lançados por terra. Mas nós precisamos entender que o cair, ele é do homem. Mas o levantar, ele vem só de um, de Deus. Que por mais debilitados que estejamos, por mais que a nossa fé ela esteja ferida, mas existe um Deus que criou os céus e a terra, e esse Deus é aquele que nos levanta, mesmo que nós estejamos ali caídos no lamaçal ali, esquecidos, mesmo que todos se esqueçam de nós, o Senhor ele sempre será fiel. E aquela mulher acredita, e aquele sofrimento não foi um motivo, irmãos, dela se lançar no esquecimento, dela esquecer e desistir de viver. Mas aquele sofrimento que parece até que havia destruído seus sonhos, não destruiu. E aquela mulher, ela procura agora algo diferente, independente de toda a segregação que havia na vida dela, toda a divisão ali conjugal, social, não importa. Mas aquela mulher, ela tem força o suficiente para entender que os problemas da nossa vida, quando nós nos deparamos com ele, às vezes, na maioria das vezes, nós nos afligimos com o problema. Sabe por quê? Porque nós olhamos por uma ótica diferente, inversa. Quando o problema ele chega diante do cristão, o cristão que busca a Deus, o cristão que ora, o cristão que acredita na palavra, quando o problema chega diante dele, ele não tem que se desesperar, mas ele tem que olhar para aquele problema e ele vê como uma oportunidade de se aproximar mais de Deus. Aquela mulher usou aquele problema não para fugir de Jesus, mas ela usou aquele problema como um argumento para se aproximar e tocar em Cristo. E muitas vezes nós pegamos os problemas e usamos como uma argumentação para dizer: Senhor, eu não consigo mais te servir, eu não tenho mais condições, Senhor, de te adorar, eu não consigo mais, Senhor, persistir nessa caminhada, porque o problema está me destruindo e eu não consigo mais ter fé para continuar na tua presença. Estamos agindo errado. O problema diante de nós, ele pode até nos assustar, mas toda a consequência do problema, ele tem que servir em nós como um meio de despertar a necessidade de nos aproximar mais de Deus. Precisamos aprender a usar aquilo que existe, que vem à nossa vida, que muitas vezes parece ser ruim, nós temos que usar como um motivo de nos aproximar mais de Deus. Sabe, aquela pessoa que tudo encontra um motivo para sorrir, aquela pessoa que acredita na vida, aquela pessoa que acredita em Deus e que sempre tem um motivo para estar trazendo coisas boas para a sua vida, o cristão precisa usar isso de uma forma mais concreta.
O cristão precisa usar os problemas que vêm, porque Jesus diz, olha filhos, nesse mundo não adianta que eu não vou enganar vocês. Vocês vão passar por aflições. Porém, tende bom ânimo, porque eu já venci todos os problemas. E nós precisamos entender uma coisa. Os problemas eles vão vir para a nossa vida? Com certeza. Mas quando os problemas eles chegarem, eles baterem a nossa porta, mesmo aquele problema que nos assusta, nós temos que utilizar aquele problema e dizer, eu agora tenho um motivo maior ainda para me jogar nos pés do Senhor Jesus. E quando nós utilizamos os problemas como um motivo de nos aproximar de Deus, algo começa a acontecer. O cristão ele só vê diferença na sua vida, irmãos. Não é quando ele está na igreja todos os dias, não. Isso é essencial, com certeza. Mas o que vai começar a mover o poder de Deus na nossa vida, na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer um que esteja nos assistindo, o que move o agir de Deus na vida do cristão, porque Deus ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Existem aqueles que acham que na atualidade Deus ele não, parece que ele parou de agir. Deus ele é o mesmo. O que é que acontece? Nós estamos deixando de acreditar na eficiência do poder de Deus. E o que é que nos faz agir dessa maneira? A nossa ausência de intimidade com o Senhor. O cristão ele precisa orar. O cristão ele precisa buscar. Ele precisa se derramar na presença de Deus. A intimidade do cristão com Deus tem que ser algo profundo. Não apenas abrir os lábios e fazer uma oração vazia. Uma oração que nós não encontramos diferença, não vemos nada acontecer. Se nós oramos e não conseguimos entender ou encontrar algo, um nível diferente, não conseguimos sentir a presença de Deus, essa nossa oração, ela está vazia. A oração, ela tem que mover o poder de Deus na nossa vida de uma maneira que ao orar, nós possamos sentir de uma forma forte o agir de Deus em nossa vida. O cristão, ele precisa sentir a presença de Deus na sua vida, não apenas em alguns momentos, mas constantemente. E a vida de oração, ela faz coisas acontecerem que muitas vezes nós não imaginamos. Deixe-me usar um testemunho. Em meu lar, já tem alguns meses, não que nós não orássemos, mas as coisas com Deus, Deus ele precisa de ver em nossa vida o propósito. E já há alguns meses que eu chamei a minha esposa e a gente vendo algumas lutas que surgiam, nós temos filhos adolescentes e jovens, e a gente vê que o inimigo ele começa a atormentar, começa a tentar atormentar a vida dos nossos filhos, a nossa vida e bagunçar toda a nossa casa. E nós colocamos um propósito de ter em nosso lar, todos os dias, um momento de oração, independente de qualquer coisa, independente de outros momentos, mas um momento que fosse específico, algo que fosse só para a família. E por alguns meses nós tentávamos e não conseguíamos. E um dia nós dissemos, nós vamos começar de qualquer jeito, nem que seja cochilando, caindo das pernas aqui por cima da cama, mas a gente vai começar. E desde que nós começamos, já faz alguns meses, Deus ele tem agido em nosso lar, os nossos filhos estão sendo abençoados, a gente tem presenciado bênçãos do Senhor a cada dia. E muitas vezes nós achamos que a bênção, ela só é algo que vem de uma forma estrambólica, algo é ganhar um carro novo. Não, irmãos, existem coisas. A paz dentro do lar é uma bênção que não se pode medir. A gente vê, eu posso dizer isso, a gente via nossos filhos ali muitas vezes pedindo oração, porque estavam ali em sonho ou de alguma maneira ali não conseguiam ter paz, e a gente, como na condição de pai e de mãe, a gente fica atormentado e a gente vê que existia uma necessidade de fazer algo. E depois que a gente determinou, depois que nós ungimos o nosso lar e começamos a orar todos os dias, apenas 1 hora de oração nós temos todos os dias, das 11 horas à meia-noite. E depois que nós começamos,
Não foi fácil começar, mas depois que nós começamos, os nossos filhos hoje eles têm paz. Eles oram, eles leem a palavra de Deus, que eles tentavam e não conseguiam. Hoje a gente senta para debater a palavra de Deus, a gente senta para o diálogo que muitas vezes faltava, sabe aquela coisa, aquele clima gostoso que precisa existir dentro de um lar, não existia. Porque muitas vezes eu falo isso no meu lar, muitas vezes nós estávamos ali, enquanto um estava no computador, outro estava no celular, outro estava ali na televisão, outro já ia para o quarto dormir antes da hora. E a gente vê que tudo isso é uma forma do inimigo destruir o nosso lar. E nós estamos regozijados de ver que isso acabou e hoje a gente senta juntos, independente da diferença de idade, uma com 11 anos, outra com 19, o Eliabe com 23. E a gente senta para discutir a palavra de Deus, a gente senta para brincar, para usufruir um pouco desse relacionamento. E a gente vê que tudo isso é o mover de Deus, e isso só acontece quando existe oração dentro do lar. Mas uma oração com propósito, porque não existia, e era uma luta, e vinha angústia, e a gente não entendia, e a gente dizia, mas nós lemos a palavra, nós oramos, mas precisa existir algo objetivo. E essa mulher, ela agiu com objetividade, e essa objetividade vai trazer uma grande transformação na vida dessa mulher. E nós precisamos dizer, irmãos, que é necessário. A oração, ela é algo indiscutível, não existe argumentação, não existe outro meio que possamos tocar os céus, senão pela oração. A igreja de Cristo precisa se preparar para a volta do Senhor. E isso não vai acontecer se não tivermos uma vida de oração. A oração, ela vai trazer uma transformação, ela nos leva a um nível diferente. E aqui está essa mulher, e nós vemos, irmãos, que mesmo que os problemas parecessem tão complicados, tão difíceis, mas aquela mulher, ela entende que ali estava passando diante dela alguém que tinha a capacidade de curar, alguém que tinha a capacidade de abençoá-la. Nós, na condição de cristãos, servimos a um Deus e nós temos a certeza que esse Deus ele é poderoso, que esse Deus ele cura, que esse Deus ele salva e liberta. E por que muitas vezes permanecemos dentro da igreja e não alcançamos a bênção? É Deus que está perdendo a sua capacidade? Não. Mas muitas vezes tem nos faltado essa busca, porque o nosso tempo ele é tão corrido, ele é tão sufocado, ele é tão são tantas responsabilidades que muitas vezes o cansaço não nos deixa ter essa intimidade com Deus. E a igreja de Cristo, se ela não tiver essa intimidade, se ela não tiver essa objetividade, nós não conseguimos alcançar a presença de Deus. O sumo sacerdote no passado, ele se preparava durante todo o ano, e apenas uma vez no ano, ele entrava no Santo dos Santos para sentir a presença de Deus, para falar com Deus. Mas ele passava o ano todo se preparando. O que é que isso mostra para nós? A objetividade. É entender o que é que eu quero receber algo de Deus, eu preciso ter objetividade, eu preciso buscar esse Deus. Eu preciso tocar na orla das suas vestes. Muitos estavam ali gritando, estavam ali dizendo, Jesus, me cura, Jesus, me abençoa. E aquela mulher chegou ali, em meio a todos que estavam gritando. Ela foi escondida ali, se apertou. E imagine uma coisa, não foi fácil ela tocar em Cristo. Sabe por quê? Ela estava no meio da multidão. Um bando, uma quantidade imensa de pessoas. A gente vê em alguns eventos que a gente vai, por exemplo, quando você vai em um grande evento como um desfile ou algum outro evento, a marcha para Jesus, e às vezes você tenta passar de um lado para o outro e é apertado, e você tenta e as pessoas não deixam, e é uma luta. Eu lembro que, se eu conferir a hora aqui,
Em 2001, eu, o pastor Emanuel, o Jair e o Paulo Mendes, nós tivemos o privilégio de ir a Belo Horizonte para a gravação daquele CD Preciso de Ti, do Diante do Trono. E chegamos lá no Mineirão, deixe-me abreviar o tempo aqui, e o Mineirão, ele comporta, parece que 80 mil pessoas, não sei, algo assim. E nesse dia, depois nós ficamos sabendo que ali existiam 245 mil pessoas. Contando porque encheu tudo ali, arquibancadas, o gramado. E nós chegamos lá às 5h30 da tarde, ficamos na frente do palco para ter um privilégio ali. Quando deu umas 6h30, nós olhamos um para o outro e dissemos, olha, vamos logo no banheiro, que daqui a pouco vai começar a encher aí e vai ficar complicado. Irmãos, quando a gente olhou, a gente estava distraído vendo o pessoal armar o som, passar o som. Quando a gente olhou para trás, não tinha mais condição. Tivemos que aguentar até 11 horas da noite. Foi uma luta, mas não teve jeito, porque encheu demais. Os motoristas dos ônibus que estavam do lado de fora, eles falaram que na hora do louvorzão, a estrutura do Mineirão balançava. E era muita gente. Então, a gente tentava sair para ir no banheiro e não conseguia, porque as pessoas nos apertavam. Agora imagine uma mulher que sofria de um fluxo de sangue, de uma hemorragia já há 12 anos, enfraquecida, com certeza não conseguia se alimentar bem como deveria. E o desejo daquela mulher de tocar em Cristo foi tão grande, que ela saiu empurrando todo mundo. E ela tocou nas vestes do Senhor. E nos diz a palavra do Senhor que naquele mesmo instante, aquela hemorragia foi estancada, aquela mulher foi curada. E não foi uma cura qualquer, Jesus em meio àquela multidão de aproximadamente, segundo alguns historiadores, naquele período ali, 4, 5 mil pessoas apertavam Jesus onde ele passava. E Jesus olha para os discípulos e diz, olha, alguma coisa aconteceu aqui. Os discípulos pararam, o que, Senhor? Alguém me tocou. Eu acho que os discípulos olharam um para a cara do outro e disseram, olha, eu acho que ele está tomando sol demais. Mas, Senhor, olha a multidão que está aí, todo mundo te apertando, todo mundo quer tocar no Senhor, todo mundo quer uma bênção. Como é que o Senhor diz que alguém lhe tocou? Ele diz, não, alguém me tocou de uma maneira diferente, porque eu senti que poder saiu de mim. Eu senti agora que algo diferente aconteceu. Aquela mulher que estava por perto, ela fica temerosa, ela levanta a mão, imagino, e ela diz, Senhor, e ela começa a contar, olha, Senhor, foi eu que te toquei, e ela conta toda a sua história. E naquele momento Jesus abençoa aquela mulher e ela volta para casa abençoada. E o sofrimento de 12 anos, toda aquela segregação, aquilo que afastava ela das pessoas, do seu lar, da sua família, da sociedade, tudo acaba no mesmo momento que ela toca em Cristo. Tudo aquilo que nos atormenta acaba no momento que nós conseguimos tocar na presença do Senhor. Mas nós precisamos entender que essa presença não é apenas eu pegar a Bíblia. O pessoal diz que batista usa a Bíblia como desodorante, né? Bota aqui. Não é apenas eu fazer isso e todos os dias de culto estar na igreja. É bom, a comunhão é excelente. Mas o que vai fazer a grande diferença na nossa vida é quando tivermos separarmos, chegarmos diante de Deus com um propósito e dizermos, Senhor, eu tenho esse propósito agora e eu quero alcançar esse propósito. Eu quero me jogar na Tua presença e independente de qualquer coisa que possa acontecer, o meu coração vai estar em Tuas mãos. Independente de tudo aquilo que alguém possa pregar ou falar, eu quero, Senhor, buscar a Tua presença. Irmãos, a partir do momento que Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou no terceiro dia, Ele estava trazendo para nós algo não em grupo, não coletivo, mas Ele estava trazendo para nós algo individual, algo maravilhoso, que é o direito de nós tocarmos no Senhor no momento que nós quisermos. E nós não entendemos isso. E muitas vezes sofremos, reclamamos de Deus e saímos dizendo, ora por mim, ora por mim, ora por mim. A única pessoa que vai ter o maior compromisso de orar por você é você mesmo.
Ninguém vai orar por você, por mais que ele se comprometa. Ninguém vai orar por você com o mesmo empenho, com o mesmo amor e com a mesma devoção do que nós mesmos. Porque nós sabemos, nós que sentimos a dor. Então nós vamos orar com empenho, com desespero. Então o cristão precisa orar. O cristão precisa ter uma vida na presença de Deus. Nada muda, irmãos. Somos os cristãos do século 20, 21, não importa o século. Deus, Ele é o mesmo. Então, o servir a Deus, o cristão que servia no tempo dos apóstolos e buscava a Deus, e os apóstolos ali, bastava eles passarem em algum lugar e a sombra deles curava, porque eles tinham intimidade com Deus. Isso pode acontecer conosco hoje. Mas isso depende de uma vida de intimidade, uma intimidade com Deus. Não podemos nos aproximar de Deus de forma interesseira, mas nos aproximar de Deus com um interesse, que é nos derramar na presença dEle e receber dEle a sua presença. Não existe nada mais valioso, por mais que alguém lhe ofereça qualquer valor, qualquer coisa valiosa que existe na face da terra, não existe um prazer maior do que sentir verdadeiramente a presença de Deus. E isso só se dá mediante a oração, a uma vida de rendição ao Senhor. Precisamos desfrutar disso aí. Precisamos desfrutar. Porque a presença de Deus, irmãos, é algo tão maravilhoso que a gente às vezes não consegue entender. Eu confesso para os irmãos que hoje pela manhã eu fui na rua, ao centro da cidade, fazer uma doação de sangue para uma irmã nossa, que nós vamos orar agora, lá de São José, que vai precisar fazer uma cirurgia. Ela foi acometida, apesar de outros problemas de saúde, também vai ter que fazer uma cirurgia de urgência por estar com CA no fígado. E fomos fazer a doação. E saí de lá, precisei ir até próximo ali de São Gonçalo. E eu disse, olha, não vou nem ligar o som, deu vontade de orar. E fui orando sozinho no carro ali, se alguém passou do lado e viu, chamou de maluco, mas não importa. E de repente, irmãos, é coisa que acontece que o ser humano natural ele não consegue entender. De repente deu vontade de chorar, eu disse, então, vou chorar. Mas sabe aquela coisa, uma leveza dentro do carro, uma coisa tão boa que deu vontade de parar ali e ficar o dia todo orando ali, porque é algo que as palavras não conseguem explicar. E isso acontece a partir do momento que nós nos preocupamos de, antes de qualquer coisa, agradar a Deus com a nossa vida. É nos colocar na presença dEle e dizer, Senhor, eu quero esquecer de tudo, mesmo estando cheio de problemas, eu quero esquecer de tudo. Eu quero adorar ao Senhor, eu quero Te engrandecer, eu quero ter essa intimidade a ponto de sentir a Tua presença do meu lado. Então nós precisamos disso. Essa mulher tocou no Senhor e a partir do momento que ela tocou, algo maravilhoso aconteceu. A bênção veio no mesmo instante. Nós precisamos entender, irmãos, que a maior bênção que nós precisamos, antes de qualquer outra bênção, é a presença de Deus em nossa vida. Para que possamos levar essa placa de cristãos, para que possamos fazer valer o nome de cristãos, nós precisamos entender uma coisa: o cristão, se formos analisar o nome cristão, significa pequenos cristos, ou seja, um seguidor de Jesus. Então nós precisamos fazer valer. Nós precisamos dizer, Senhor, eu tenho o prazer de honrar o Teu nome. Eu tenho o prazer de estar na Tua presença. Eu tenho o prazer de Te buscar. Deus, o meu interesse não é nada que seja humano. Em primeiro lugar, eu preciso honrar a Ti, porque a Tua palavra me diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E quando nós buscamos isso em primeiro plano, nós conseguimos sentir a presença de Deus em nós.
Então, irmãos, eu gostaria de encerrar essa palavra dizendo: vamos buscar a Deus antes de qualquer coisa. O tempo que vivemos, os sinais se cumprindo, a palavra de Deus nos orienta que nós precisamos orar sem cessar. Isaías fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Não podemos perder essa oportunidade. A palavra do Senhor nos fala lá em Colossenses capítulo 2, sobre um momento que vai existir na face da terra, onde muitas coisas vão surgir para nos tirar o foco. São muitas coisas que surgem em nossa vida dia após dia para nos tirar o foco, mas eu quero encerrar dizendo que o nosso foco seja Cristo, que o nosso foco seja uma vida na presença de Deus. Precisamos buscar as coisas materiais, com certeza, mas o texto diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Nós vamos estar nesse momento, os levitas podem se aproximar, nós vamos estar orando, apresentando duas pessoas aqui, a irmã Roneide, que nós acabamos de falar, e a Sofia, a criança que trouxeram para que nós pudéssemos orar, que permanece internada. Alguém sabe informar? Sofia é uma criança de 6 anos que está internada na UTI em Salvador. Nós vamos estar orando. Então, nesse momento, enquanto nos preparamos para louvar, enquanto nos preparamos para ofertar ao Senhor nossos dízimos e ofertas para a manutenção da casa do Senhor, nós vamos nos colocar de pé.